Bons estudos a todos. Eu vou falar agora dos excludentes no direito penal, no gênero excludentes de ilicitude e abordando, a princípio, a legítima defesa. Então, nos seus termos, o artigo 25 do Código Penal expressa que entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, qual seja, essa defesa tem que ser efetivamente com a mesma proporção, com a mesma intensidade daquela agressão que está sendo sofrida, ou seja, para não se caracterizar excesso na resposta. Então, repelindo injusta agressão atual, qual seja, a pessoa está já sendo vítima da agressão, ou então numa iminência, ou seja, aquela agressão já é notória, ela vai acontecer, ela está quase acontecendo, então ela pode do mesmo modo ser enquadrada como legítima defesa, qual seja a sua repulsão, a sua resistência, a sua resposta. Então a legítima defesa ela pode ser a direito seu, qual seja da vítima, né, aquela que está sendo agredida, ou praticada em face de outrem. Ou seja, a legítima defesa é praticada por uma pessoa alheia que está sendo ofendida. Então está aqui na hipótese o ofendido e aquele que está o defendendo, que obviamente aqui é outra pessoa, caracterizando a legítima defesa em face de terceiro. Quais são os efeitos da legítima defesa? Apesar da conduta ser típica, a legítima defesa exclui a ilicitude, isentando, portanto, de pena quem se defendeu ou defendeu terceiro de uma agressão, desde, claro, que circunstanciadamente seja comprovado que caracterizou essa hipótese nos termos da lei. Eu destaco aqui a mudança legislativa que ocorreu no âmbito do pacote anticrime, agora recente, de 2019, que considerou e positivou no parágrafo único do artigo 25 do Código Penal, a hipótese também da legítima defesa, quando o agente de segurança pública que repele a agressão, qual seja o policial militar, o policial civil, o policial judiciário, enfim, entre outros, quando repele a agressão ou risco de agressão à vítima, mantida refém durante a prática de crimes. Então, enseja a hipótese de legítima defesa, no caso, por exemplo, do crime de sequestro. Então, já existia esse entendimento, porque era uma legítima defesa em face de terceiro, ou então estava exercendo o seu próprio dever legal, mas como a jurisprudência tinha nuances de decisões para um lado, para o outro, veio então o legislador a deixar taxativamente expresso em lei essa hipótese de tipificação da legítima defesa. Qual é o momento da alegação da legítima defesa dentro da linha do tempo do processo penal? É justamente logo após o juiz receber a denúncia do MP ou a queixa. Então, nesse momento, o juiz deve citar o réu para apresentar sua defesa preliminar, antes mesmo da instrução processual, onde o réu, se cabível, vai ter a oportunidade de alegar que agiu em legítima defesa e pugnando pela sua absolvição sumária em face do juízo. Então, dentro disso, caso o juiz entenda que se efetivou essa hipótese, ele prolatará uma sentença terminativa, já absolvendo sumariamente o réu. Então, já extingue por aí o provimento de primeiro grau de jurisdição. O fundamento legal está justamente no artigo 397 do Código de Processo Penal, qual seja que o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar
a existência de manifesta causa de excludente da ilicitude do fato. Então está aí, não resta dúvida, a legítima defesa é uma causa de exclusão da ilicitude e nessa hipótese o magistrado deverá absolver sumariamente o acusado, logicamente após analisar o caso concreto, ensejando e tendo a natureza jurídica de sentença, tratando-se, portanto, de uma decisão de natureza terminativa. Então, prosseguindo nesse tema, qual seja da legítima defesa, o Dr. Nelson Gri e o Dr. Francisco de Assis Toledo consideram que a agressão em potencial de determinados instrumentos de segurança, em potencial porque muros pontiagudos ficam lá, não é? Estão lá. E cerca elétrica está lá, independente de estar sendo praticado algum ato, alguma agressão àquele proprietário, né? E animais ferozes também, o cachorro está lá na casa. Então, esses dispositivos de segurança são denominados de ofendículas, estão dentro dos limites da legítima defesa. Nessa hipótese, ela é denominada pré-ordenada ou predisposta, já que ela está pré-inserida lá, antes que ocorra a lesão àquele bem jurídico, chamada de ofendículas. Então, continuando, vou falar agora da legítima defesa putativa. O que é a legítima defesa putativa? Quando alguém imaginar que está acontecendo um fato e ter motivos para tanto e agir de forma a repelir aquela agressão, tendo em vista que pensou equivocadamente. Então vem, em seus termos, o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, versando justamente que é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, ou seja, esse erro tem que estar justificado, não é? Supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Então, nessa hipótese, eu cito aqui o caso da pessoa que coloca a mão sob a camisa e dá a entender, de forma circunstanciada e comprovada, que iria sacar uma arma diante de terceiro. Então, nessa hipótese, a outra vítima reagiu e, desde que provado, o juiz poderá dar provimento à tese de legítima defesa. Para que seja acatada, a legítima defesa não pode advir de uma conduta culposa. Justamente não há a isenção da pena. Relembrando, a definição legal de crime culposo na esfera do direito penal ocorre quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Vem aí nos termos do artigo 18, no seu inciso 2º. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Então, o que significa isso? Que os crimes culposos devem, assim, estar expressos de forma positivada no texto legal. E mais uma observação, que o erro não é característica exclusiva da legítima defesa. Nas outras hipóteses da exclusão de ilicitude, quais sejam o exercício regular de direito, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal, também admitem a forma putativa, embora, de ordem prática, a excludente de ilicitude putativa seja mais usual na hipótese de legítima defesa. Então, esperando ter atendido aí a contento, eu informo os senhores, caso vocês estejam gostando do tema e queiram receber o mapa mental com as outras hipóteses dos excludentes de ilicitude, quais sejam o estado de necessidade, o estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de direito, eu peço a gentileza para que cliquem abaixo e sigam as instruções que irão receber em seus e-mails, mediante as instruções abaixo, o mapa completo do tema.
de excludentes de ilicitude na esfera do direito penal. Um grande abraço a todos e ótimos estudos!